Olá, bem-vindos ao Ciclo Nacional de Auditoria do TNA. E aí, esse vídeo é para falar um pouquinho sobre as novas súmulas, especificamente de OGX. E aí, vamos lá. Eu sou a Vivi, hoje eu sou a Chair de Operações do TNA Sapucaí. Um pouquinho sobre mim, eu sou formada em Direito e também estudo Administração. Eu entrei na ESEC em 2014 e o meu último cargo a nível local foi como LCP da ESEC em Maceió. E aí, vamos lá. Uma das primeiras mudanças que aconteceram nas súmulas é que documentos que não têm a identificação do EP, no caso, serão considerados NE. Então, por exemplo, se você upa um seguro e não tem o nome do EP nesse seguro, esse documento será considerado como não entregue. E aí, outros pontos agora. O outro é que relatório de coerência. No relatório de coerência, a entidade que declara a informação, no caso um APD, durante esse período, se ele foi colocado dentro da DDL, o documento foi colocado dentro da DDL que ele tinha, ok, vai ter toda a auditoria feita normalmente. Porém, se ele não foi colocado, ele vai entrar como um caso omisso. E aí, ele recebe NE na primeira cobrança com chance de OK 2. E aí, outro ponto, durante o relatório de coerência também é feita a coerência do aplicativo, das informações que são colocadas no aplicativo lá no pódio. E aí, o que o que foi mudado, na verdade, não é uma mudança. O que foi esclarecido dentro das súmulas é que essas contestações elas devem ser feitas ao MC. Sobre prints. Os prints agrupados e transformados em PDFs não serão aceitos. O que seriam esses prints agrupados? Seria a montagem de partes do documento formando um arquivo, basicamente. Sobre o estrangeiro. Se, por exemplo, é feito um APD de uma pessoa que não é brasileira. E aí, nesse caso, ela mora no Brasil e etc. Então, o que é que acontece? O que deve ser apresentado é o RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, e nesse caso, o que deve ser colocado como órgão emissor é esse aqui, que é CGPI DIEX DPF. Esse órgão ele está dentro do próprio documento, dentro da própria carteira. Então, é esse o documento, é esse o órgão que deve ser colocado. Outro esclarecimento foi o APD de LCP. E aí muita gente tinha dúvidas sobre essa questão. Então, foi esclarecido que é para passar uma procuração, na verdade, para o diretor de finanças, e aí esse vai assinar o documento em nome do LCP, porque o LCP ele não pode figurar em dois polos. Então, tipo, o presidente não vai figurar como uma parte e como o próprio EP. Ele não vai figurar como parte da ESEC, parte sendo EP. Então, por isso, precisa da procuração. E aí, nesse caso, a procuração ela deve ser autenticada em cartório e ela deve ter essa parte aqui, neste ato representado por procuração, deve ter esse textinho. Sobre procuração ainda, a procuração ela é dispensada quando ela possui todas as informações necessárias do comprovante de identificação. Então, ela precisa possuir o nome completo, CPF e RG, com o órgão emissor. Se um dessas informações aqui ela não está na procuração, é obrigatória a apresentação do comprovante de identificação. E aí, novamente, reconhecido em cartório. Sobre o aplicativo no pódio. Foi, na verdade, esclarecido esse ponto, porque já era de conhecimento das pessoas que existia o aplicativo, que ele é auditado junto do contrato. E aí, ele precisa ter o país de destino, quando o APD acontece, né? Essas informações precisam estar atualizadas. O país de destino, o comitê de destino e a data de realização. E aí, sobre o seguro-saúde. Em caso de documentos com mais de 5 páginas, deve ter um documento que é anexado também junto desse seguro. E aí esse documento, existe um modelo lá nas súmulas, então é um documento simples que informa as principais exigências do seguro-saúde, basicamente. No caso de assinatura de testemunha, foi esclarecido que a falta de assinatura ela é considerada um contrato incorreto. No caso das partes, o documento é como não entregue, porém, no caso das testemunhas, é considerado como incorreto. Sobre passagens, agora toda a realização de OGI e OGV, com duração de até 90 dias, precisa comprovar essa permanência no país de destino a partir
dos dados informados na passagem. Por isso é preciso anexar esse documento. E aí o RG ou o passaporte, a depender do país de destino do intercambista. Também foi trazido sobre o termo aditivo dentro das novas súmulas, e aí eu recomendo vocês também darem uma olhada, abrir as súmulas, ver esses pontos certinho, porque aqui eu só trago um geral, basicamente. Lá tem o documento, lá tem o modelo. Então, o termo aditivo ele é nessas situações aqui, que são os dois casos principais, que são a mudança das informações, que é data de realização, taxa a ser paga no local de destino, benefícios ou bolsa auxílio, e a troca de vaga. E aí, nesse caso da troca de vaga, é quando acontece uma quebra, por exemplo. E aí precisa acontecer um novo APD. E aí, nesse caso, precisa sim do aditivo por causa das mudanças, mas como está havendo uma troca de oportunidade, é um novo APD. Sobre e-mail de alinhamento também teve a mudança, na verdade, não a mudança, mas foi esclarecido que para ser considerado um e-mail válido, precisa ser no domínio IESEC, com identificação do cargo ou CL, ou com assinatura no e-mail. E e-mails que estão fora do padrão, eles não serão aceitos. O que seria esse padrão? Tem os mínimos lá no e-mail, no modelo, dentro das súmulas, e esses mínimos precisam estar no e-mail de alinhamento que é enviado. Então, basicamente, continua muito parecido como estava, mas só está esclarecendo que precisa ter essas questões aqui para identificar ICX e precisa estar dentro do modelo. Outro ponto é que, a partir do momento que a documentação do EP auditada durante a realização do intercâmbio e existe algum erro na data, por exemplo, era X, foi declarado X dia, mas era Y dia, aí e a entidade quer trocar essa data, ela precisa upar uma prova de realização para que a data seja trocada. Então, foi trazido isso dentro das súmulas para que não haja divergência na mudança de data. E, por fim, ainda sobre passagens, sempre que o intercambista ele não tiver a passagem de volta, a passagem de saída do país de destino, e para intercâmbios inferiores a 90 dias, a entidade pode solicitar o adiamento para o mês seguinte. E aí isso deve ser até o prazo de auditoria do mês, no caso, quase sempre dia 11, né? Poucas vezes que muda essa data, então seria até o dia 11, e deve ser por e-mail ao coach, para que ele faça esse adiamento. E aí, é isso. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar. Esses são os meus contatos. O meu e-mail, o meu telefone. E vocês também podem procurar os coaches de OGX para qualquer dúvida que vocês também tenham.